Hoje o assunto é sobre dor crônica e eu vou te trazer a visão da dietoterapia chinesa no manejo da dor. Considerando que 30% da população mundial sofre com dor crônica, esse é um assunto muito comum nos nossos consultórios e eu quero te ajudar. A você que é profissional de saúde, que está tratando de pacientes com dor, seja como a queixa principal ou uma queixa associada a outros sintomas que os seus pacientes relatam, para que você possa ter dicas bem fáceis de serem aplicadas, extremamente eficazes. Então vamos lá, prepara papel e caneta para eu poder te passar 5 dicas que vão mudar os seus tratamentos dos pacientes que sofrem com dor crônica. Antes disso, preciso me apresentar para você, talvez seja a primeira vez que você esteja aqui. Eu sou Cláudia Siqueira, sou a idealizadora da maior formação profissional em dietoterapia chinesa da América Latina e Europa. Tenho a alegria de já ter formado profissionais em 36 países e juntos aí já impactamos mais de 30 mil vidas. E eu espero que você seja o próximo profissional a entrar no grupo dessa galera que transforma realmente vidas. Então vamos lá, dor crônica. Primeiro a gente precisa entender o conceito de dor crônica para você saber se você está com um paciente que tem essa sintomatologia ou não. Para ser considerado crônico, a dor precisa ter uma duração para além de 3 meses. Isso é o conceito básico de dor crônica. A dor crônica tem uma intensidade menor do que uma dor aguda. A intensidade da dor aguda era uma dor lancinante, de alto grau, de pico de intensidade, mas duração mais curta. Já a dor crônica não, ela é uma dor que a pessoa sustenta por mais tempo e é aquela dor arrastada. Tem pessoas que vivem com dor a vida inteira. E dessa parcela de 30% da população mundial sofrendo com dor crônica, 5% tem dor incapacitante, tirando inclusive das atividades laborais. Isso é muito grave. E tem pessoas que já ouviram, muitas vezes eu tratei desses pacientes, que eles iriam ter que viver com dor para o resto da vida. E eu gosto de falar que não existe isso. A gente precisa constantemente ser inconformados de buscar soluções para que os pacientes tenham mais qualidade de vida. Então vamos lá. Dica número 1, extremamente eficaz. Suspenda o consumo de alimentos crus. Pacientes que sofrem com dor crônica, eles já estão frios demais. Dentro da visão da medicina chinesa, a gente entende que toda dor crônica tem uma disfunção de natureza yin. A energia yin é uma energia fria. Esses pacientes que têm excesso de frio no corpo, ao ficarem consumindo alimentos crus, mesmo que o alimento seja aí de outra natureza que não fria, acaba tendo um impacto negativo na dor crônica, potencializando isso, mesmo que o alimento seja natural. Então, quer uma coisa que aumenta a dor é consumir salada crua, salada de fruta. A maioria das frutas, inclusive, tem natureza fria demais, como a banana, a melancia, o melão. Para pacientes que sofrem com dor crônica, quer colocar mais dor para dentro e consumir esses alimentos. Então, essa é a medida número 1 para os pacientes que sofrem com dor crônica. Suspenda o consumo de alimentos crus, dê preferência a uma alimentação mais cozida de uma forma geral. Até quando? Até o sintoma melhorar. Só de mudar isso, muitos pacientes já começam a melhorar a sintomatologia, uma questão extremamente simples, mas que pouquíssimas pessoas conhecem. A partir de agora, oriente isso para os seus pacientes. Dica número 2, suspenda o consumo de açúcar. O açúcar refinado, principalmente, é um alimento altamente inflamatório. Uma pessoa que tem dor crônica, ela já está inflamada o suficiente pela própria condição da dor. Então, favorecer o terreno inflamatório com o consumo de açúcar, principalmente açúcares refinados, vai potencializar o sintoma da dor e não vai ajudar em nada. E aí, muitas vezes, esse paciente está lá fazendo vários tratamentos, pagando caro em tratamentos de saúde e em casa, por falta de orientação do profissional que está o atendendo, ele acaba consumindo algo que potencializa a dor ao invés de melhorar. Então, atrapalha, inclusive, o trabalho do profissional de saúde que está lá se empenhando em consultório para tratar dele. Então, não faça isso mais.
passe a orientar para o seu paciente, favorecer e potencializar as práticas que você faz em consultório. Dica número 3. Suspenda, pelo menos temporariamente, ou reduza ao máximo o consumo de glúten. O glúten está dentro da categoria aí dos refinados, que faz a mesma função aí do açúcar, o casal da inflamação, açúcar e glúten. Esse terreno biológico já está inflamado o suficiente, o glúten só vai potencializar essa inflamação e dificultar a recuperação. E não é nada disso que nem você como profissional quer e nem o teu paciente quer. Então, vamos favorecer essa recuperação. Dica número 4, extremamente importante, aí a gente entra no pacotão para completar os alimentos inflamatórios. Diminua ao máximo o consumo de laticínios. Os laticínios, além de serem inflamatórios, a gente tem aí a potência inflamatória da caseína, mas não só, da própria lactose. Não adianta colocar alimento com lac-free, vai aumentar muito o consumo de glicose por ser lac-free, e a gente já conversou sobre o açúcar, um alimento altamente inflamatório, então não é por esse caminho, e sim diminuir ao máximo, se possível, suspender o consumo de laticínios. Os laticínios, dentro da visão da dietoterapia chinesa, são alimentos altamente frios. Essa pessoa, a gente já conversou sobre isso, ela está fria demais. Ao consumir mais alimentos frios, vai piorar a disfunção yin que ela já está vivendo, além de colocar mais inflamação para dentro. Então a gente entende a categoria dos alimentos mais inflamatórios que tem. Claro que eu não estou falando, não estou desconsiderando a necessidade da gente retirar os alimentos ultraprocessados, tudo isso é básico, né? Aqui eu quero trazer informações que vão além do básico. E aí a gente tem a categoria da suspensão dos alimentos inflamatórios para diminuir a inflamação crônica sistêmica silenciosa, que está ali não tão silenciosa assim nesses pacientes, porque eles estão se queixando de dor. E a dor nunca vem sozinha. É um paciente que vive com dor, é um paciente que tem comprometimento na saúde mental, é um paciente que provavelmente não dorme bem, então ele não recupera as energias de forma correta, é um paciente que pode ter muitos problemas de trabalho, é um paciente que pode ter muitos problemas de relacionamento, porque o humor dele está alterado. Eu não sei se você já teve essa experiência, acredito que sim, porque 80% das pessoas vai experimentar ou já experimentou algum episódio de dor na vida, e a gente sabe o quanto que dor muda o nosso humor. Então, quando a gente trata de um paciente com dor de forma eficaz, a gente melhora a vida dele inteira. E é isso que a gente quer. Só que você precisa entender, colega profissional de saúde, que você não vai conseguir tratar de forma eficaz de um paciente com dor crônica somente com as estratégias de consultório. Você precisa entender que o estilo de vida e a alimentação têm um impacto direto na recuperação desse paciente para que ele possa ter alta. E isso é possível. Agora, só com as estratégias de consultório, muito difícil vai ser dar alta para um paciente crônico, e eu estou falando como uma profissional que durante muitos anos teve apenas recursos de consultório, o paciente saía do meu consultório bem, mas voltava na semana seguinte com a mesma queixa, e não é isso que a gente quer. Nós queremos recuperação real de saúde, devolver a qualidade de vida, devolver a alegria da vida para esse paciente, e isso é possível unindo as estratégias do estilo de vida e da alimentação. E para a gente finalizar, a dica número 5, isso já está nos principais guidelines de fisioterapia. Paciente de dor crônica é um paciente que precisa se movimentar. Ficar parado só vai estagnar mais ainda o fluxo do Qi, que é a manifestação de dor pela medicina chinesa, é um bloqueio no fluxo do Qi. Então, quanto mais parado esse paciente fica, mais dor ele tem. É preciso, evidentemente, ser acompanhado por profissionais do movimento que entendem de reabilitação, para poder saber quais exercícios são mais adequados para o nível de dor e de capacidade física de cada paciente. Porém, saiba que ficar parado, sedentário, só vai dificultar a recuperação e favorecer a inflamação, favorecer a dor. Então, essa não deveria ser uma opção. Isso é coisa do passado, falar para os pacientes de dor crônica ficarem parados. A partir de agora, eu espero que você tenha mais recursos para poder ajudar os pacientes que chegam nos seus consultórios reclamando de dor crônica,
que a gente possa devolver qualidade de vida, possa devolver sorrisos no rosto, possa devolver a alegria de viver para esses pacientes, porque definitivamente viver com dor não é normal e não precisa ser dessa forma. E inclusive os pacientes não podem ficar apenas dependendo de farmacologia, de intervenção medicamentosa para melhorar. Existe muita coisa no estilo de vida e na alimentação que a gente pode orientar para favorecer o tratamento. Se você é um profissional de saúde que quer aprofundar os seus conhecimentos sobre o poder da energia dos alimentos, sobre entender de diagnóstico energético, saber que tipo de disfunção o seu paciente está relatando, para poder entender quais alimentos entram ou saem da rotina dele, para além do que a gente falou aqui, dessas questões mais básicas, porém bastante eficazes do manejo da dor, eu te convido a conhecer a minha formação completa em dietoterapia chinesa, que já transformou a vida de milhares de pessoas. Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem as informações. Eu quero que você deixe o seu comentário para eu saber o que você aprendeu com esse vídeo, o que foi mais interessante, qual foi o maior insight que você teve. Deixe o seu like se você ainda não se inscreveu no canal. Aproveite agora para se inscrever e a gente se encontra em um próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.